Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de luz, de paz e de amor. Dando continuidade à nossa 65ª Semana Espírita de Cataguases, hoje, recebendo para brilhantar a noite de hoje, nossos companheiros de Astolfo Dutra, do coral Fragmentos de Luz. Antes de a gente iniciar os trabalhos aqui de harmonização coral, nós gostaríamos de pedir a todos que desligassem os celulares ou colocassem em modo avião. Por favor. Lembrando que a coordenação dos trabalhos de hoje é do Centro Espírita Anita Borella de Oliveira, lá do bairro Beira Rio. Nós vamos fazer a nossa prece, logo após o coral vai iniciar. Pai de amor e bondade, gostaríamos de agradecer mais essa oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, agradecendo a presença desses companheiros incansáveis da espiritualidade maior, que eles possam inspirar a cada um de nós, para que nós possamos alcançar os objetivos da noite de hoje, que nossa prece possa ser levada a todos os nossos companheiros que não puderam estar conosco aqui, que eles possam ser abraçados nas nossas vibrações de paz, de amor, assim também como aqueles nossos companheiros que se encontram do outro lado da vida. Que assim seja. Com vocês, o nosso coral. Boa noite a todos. Tira a pena de você e veja o sol nascer. Ai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja em alto céu, então, Cristo é o nosso pão. Finge ter, mas em você é alguém que finge só, que acorde as manhãs, é um artista que criou. Abra o coração, Ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor,
seja irmão do céu, irmão. Cristo é o nosso pão. Ao mais puro, o desejo do mais velho ter a paz que fim de ter, o mais puro e inocente ter alguém que pinte o sol, que acorde a tem um artista que criou e amado. Próxima canção, Essência de Deus. Vai passar e toda profecia, o som das línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Dom de ser rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente Deus de verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tudo perfeito é o amor, não busque interesse ou favor. Mistérios não direi do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuro, fazer correr as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, não tivesse amor, de nada valeu. Se não tivesse amor, também como quem ninguém sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar, dentro de mim não valeu o amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor,
provei como interior, e é sem razão a vida então passaria, vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valer o amor. Próxima canção, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. É preciso tomar decisão. Eu sinto que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Próxima canção, Uma Prece.
águia que há no alto do totem. Dá-me tuas asas, me ensina a voar. Cruzar os horizontes, vencer montes e mares. A luz do saber, pela virtude de amar. Quanta força da luz do pulso me ajuda a derrubar a maneira da vida que eu venha encontrar. Eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que tu também estás a sustentar. A nenhuma certeza de minha poder chegar à mente das asas da águia, força do mundo, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que está dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar. Cruzar os horizontes, vencer montes e mares. A luz do saber, pela virtude de amar. Quanta força, tamanha luz me ajuda a derrubar a barreira da vida que eu venha encontrar. E eu tenho pedido a ti, ó tartaruga, que tu também estás a sustentar. A nenhuma certeza de minha poder chegar à mente das asas da águia, a força do mundo, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que está dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Nós, do coral, gostaríamos de agradecer a oportunidade e vamos encerrar a nossa participação na Semana Espírita de Cataguases com a canção Cascata de Luz. Está preparado
meio-dia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Ele está preparado por uma cascata de luz. Multiplicou para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, o coração em luz, felizes de braços abertos para receber. Quanta paz e harmonia, quanta luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, quem se enxerga é Jesus. Gente, tenho certeza que todos nós vamos dormir hoje até mais elevados, né? Com esse coral maravilhoso. Parabéns, não só pelo trabalho, também pela escolha do nome, viu? Realmente, cada voz de vocês aí é um fragmento de luz. Que vocês continuem firmes nesse trabalho maravilhoso. E, mais uma vez, um agradecimento pela presença por abrilhantar a noite de hoje. Dando continuidade, então, gente, a gente gostaria de lembrar aos pais para levar suas crianças agora para a evangelização. E antes da gente fazer a palestra, passar para a nossa companheira que já chegou aqui, que nós vamos apresentar, lembrar a todos que no término nós teremos um cafezinho lá embaixo, né, e sorteio de livros, tá ok? Então, agora nós vamos apresentar a nossa companheira da noite de hoje, a nossa querida Flávia Coelho de Guidoval. Ela é vice-presidente do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Guidoval, diretora do Departamento de Assistência Social da AME de Ubá, estudante do Evangelho de Jesus e das Obras Espíritas e palestrante espírita e divulgadora da doutrina. Hoje a Flávia vai abordar o tema para a gente, o poder da
prece e da vibração positiva na transformação pessoal e coletiva. Seja bem-vinda, Flávia. A palavra está com você. Boa noite a todos. É com imensa alegria que eu retorno nessa casa, com bastante satisfação de poder estar aqui compartilhando com vocês desse banquete maravilhoso dessa Semana Espírita. E, dessa vez, ainda mais especial, porque o tema abordado por vocês, a escolha desse tema foi muito feliz, porque parece que a semana, o mês todo, vocês estão trabalhando as vibrações, né, as energias positivas, e é muito importante quando a gente traz isso para dentro da doutrina e deixa de, não que deixemos de lado, mas que a gente consiga conciliar essas questões energéticas, vibracionais, com as espirituais. E, às vezes muitas pessoas acham que são situações diferentes, são coisas diferentes, mas que estão extremamente envolvidas, né? Então, hoje, o tema proposto para o nosso estudo é o poder da prece e da vibração positiva na transformação pessoal e coletiva. Então, nós temos em mãos uma ferramenta que Jesus nos ensinou quando esteve conosco fisicamente, uma ferramenta útil, um instrumento necessário que está à nossa disposição em todos os momentos. Bom seria se nós tivéssemos essa conexão direta com o Pai 24 horas por dia, né? Mas como a nossa evolução, o nosso momento evolutivo ainda não nos permite, pelo menos que nós possamos buscar essa conexão em todos os momentos de desafios, de aflições, porque, infelizmente, às vezes, nos momentos de alegria que nós deveríamos mais agradecer, entrar em prece também de gratidão, talvez isso ainda não seja uma rotina nossa, um costume. O ser humano ainda busca pelo Pai, busca a Deus na hora do sofrimento. Ainda aquele que se diz ateu, né? Ainda aquele que se diz incrédulo, mas na hora da dor, ele se prostra de joelho e pede auxílio. Mas isso deveria ser uma constante em nossa vida, né? Então, para nós adentrarmos no tema, eu gostaria de iniciar com uma mensagem de Emmanuel, chamada Ligações Mentais. Essa mensagem, ela está lá no livro Amigo, livro intitulado Amigo, e é uma psicografia de Chico, ditada por Emmanuel, e ele vai falar, então, dessa ligação mental. O que a gente pode entender por isso, né? Quando a gente fala na importância da prece, na elevação das vibrações, a gente automaticamente pensa que a prece é o mecanismo pelo qual a gente se conecta às forças superiores, não é isso? A prece seria essa saída, essa ferramenta para nós buscarmos auxílio. Mas é sabido que nós ligamos mentalmente também de outras formas. As nossas ligações mentais, elas nos conectam tanto para aquilo que é positivo, quanto para aquilo que é negativo. Então, nessa mensagem aqui, Emmanuel vai abordar isso com mais detalhes. Então, só para a gente fazer uma didática aqui, a gente lê um pedacinho, comenta, só para não ficar cansativa a leitura. E ele inicia assim, olha: o progresso na Terra de hoje compele a criatura a resguardar profunda atenção para com duas atitudes essenciais à própria segurança no comportamento comum. Quais são essas duas atitudes? Ligar e desligar. E olha o que ele fala. É preciso saber desligar o carro no momento correto, desligar as tomadas da força elétrica no instante exato,
isolar o fogão, silenciar os aparelhos de voz. Isso são coisas que a gente faz de forma rotineira, né? Liga e desliga o tempo todo. E a nossa mente? Nós estamos habituados a ligar e desligar a nossa sintonia, a nossa frequência com aquilo que é positivo, com aquilo que seja edificante, não é? Para nos conectarmos, então, com a nossa essência, porque todos nós temos uma essência, temos. E a nossa essência é divina. Deus mora dentro de cada um de nós. Quando a gente faz uma prece, quando Jesus, lá em Mateus, ensinou a orar a oração do Pai Nosso, o que é a primeira coisa que ele diz? Uma das primeiras coisas que ele diz. Entra, quando for orares, entra para o seu quarto. Aí, infelizmente, demorou muito tempo para as pessoas compreenderem que esse entra para o seu quarto não era entrar para dentro de um quarto físico, fechar a porta, né? Ou evoluiu-se um pouquinho a interpretação e muitos falavam, fecha os olhos. Quarto do corpo físico, fecha os olhos. Mas quando Jesus ensinou, entra para o seu quarto, significa também, conecte-se com você. Fique em paz naquele momento. Desligue do mundo material, desligue dos problemas que estão à sua volta, desligue das preocupações e conecte-se com a sua essência, com o seu eu. Só que, às vezes, para a gente conseguir essa conexão, é difícil, não é? Quem aqui que na hora da dificuldade consegue fazer aquela prece, consegue se conectar? Na maioria das vezes a gente não consegue desligar do problema de jeito nenhum para fazer uma prece. Às vezes é preciso pedir o companheiro, né? Mandar lá no grupo da Casa Espírita, pedir para alguém mais próximo, faz uma prece para mim aí, meu filho, que está difícil a situação aqui, não estou conseguindo nem rezar um Pai Nosso. Não é assim? Então, esse exercício de desligar dos problemas materiais para ligar com a nossa essência, com o nosso eu divino, para encontrar o auxílio, nós ainda não temos muita familiaridade com esse ligar e desligar. E é comum, porque a vida material, ela nos convida a distrações o tempo todo, não é? Hoje em dia as pessoas vivem quase que de forma mecânica, se conectando o tempo todo com as redes sociais, com as notícias, muitas delas não tão boas, para não dizer a maioria. Então, as pessoas ficam muito ligadas a todas essas informações externas e, às vezes, deixam de se conhecer, de se conectar intimamente com o que elas são verdadeiramente. Então, com isso, a criatura ela permanece sempre muito ocupada, muito preocupada, mas ela nunca se encontra voltada para si. Pouquíssimas vezes ela consegue fazer essa conexão interior. Ela torna-se, então, incapaz de desligar de tudo que é material para ligar consigo mesmo. Por isso Jesus falou, né, lá na oração do Sermão do Monte, mas tu, quando orares, entra no seu aposento, fecha a tua porta, ora, e teu pai que está em secreto. O que será que ele quis dizer quando ele fala ao seu pai que está em secreto? O quarto a gente já entendeu, né? A gente se conectar com a gente mesmo. E o seu pai que está em secreto? Será que não é o Deus que habita dentro de nós? Será que a hora que a gente conseguir se conectar conosco mesmo, a gente não vai perceber o divino habitando em nós? A gente não vai perceber o auxílio que está o tempo todo ao nosso redor e que, na maioria das vezes, a gente não se conecta a esse auxílio? Talvez tenha sido isso, né? Vamos refletir. Então, essa recomendação da gente se isolar conosco mesmo, da gente se desligar do que é material, é quase que imprescindível para a gente conseguir, de fato, receber os benefícios da prece, mudar a nossa vibração e mudar a nossa sintonia.
Muitas pessoas, infelizmente, para não dizer todos nós, às vezes temos dificuldades de permanecer conosco mesmo, por 5 minutos que seja. Muitos dizem assim, eu tenho um barulho interno que eu não aguento ouvir o meu próprio barulho. Eu tenho que estar sempre distraído com alguma coisa. Ou eu tenho que ligar a TV, eu tenho que ficar na internet, nas redes sociais, eu tenho que ocupar a minha mente com alguma coisa, porque eu não dou conta de ouvir o meu barulho íntimo. É a falta de conexão que faz isso. É a falta de conexão com essa essência. A gente, na maioria das vezes, não se conhece. A gente conhece aquilo que a gente gosta de fazer externamente. Mas, se nós nos perguntarmos, quem somos nós? Será que nós vamos saber responder? A gente tem sempre uma descrição para aquilo que nós estamos materialmente falando. A gente vai ter sempre uma descrição para a profissão que ocupa, né, o que faz, onde mora, da família que vem. Mas e de fato, quem é você, a sua essência? Será que nós conseguimos responder essa pergunta? Essa seria a verdadeira resposta para nós nos descobrirmos, nos conhecermos, e aí o primeiro passo para a nossa mudança. Na sequência da mensagem, Emmanuel diz assim: tais condutas, né, essas condutas da gente ficar ligado o tempo todo à parte externa, elas exaurem as nossas energias, pois cada dia nós nos tornamos mais desconectados. Por essa desconexão, gente, é que muitas pessoas se veem desanimadas. Quando a gente está desconectado da nossa própria essência, quando a gente só se conecta com os problemas materiais, com o que é material que nos rodeia, com as preocupações, com os desafios, com as dificuldades, a gente se sente desanimado de verdade, desmotivado. E o que significa a palavra desânimo? Alguém aqui já parou para analisar o que significa desânimo? Desânimo significa desconectado da alma, porque alma vem do latim anima, desânimo, desconectado da própria alma. Então, quando nós chegamos a esse ponto de nos sentirmos desanimados, nós estamos desvinculados da nossa própria essência, do nosso eu divino, da nossa alma. Aí entra a necessidade, a importância da prece, como esse instrumento que faz com que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos, para voltar a nos conectar conosco mesmo. Emmanuel diz: a imagem é das mais oportunas em nos referindo à tensão emocional que caracteriza a maioria das pessoas na vida terrestre contemporânea. Tensão emocional. Quem aqui pode dizer que não passa por nenhuma tensão emocional? Que a vida está plena, está tudo muito leve. Ele diz que essa vida de forma mecânica que a gente leva, desconectada, preocupado demais, sem voltar para dentro de nós mesmos, gera tensão emocional. É essa desconexão que gera essa tensão emocional. Por quê? Porque a gente se sente sem bases, a gente se sente desamparado, a gente se sente, de fato, desconectado da alma. Criaturas vivem atualmente como panelas de pressão, prestes a explodir, não é mesmo? Às vezes, qualquer situação se torna um gatilho que faz com que a pessoa, como dizem, perca as estribeiras, né? Qualquer coisinha a mais desenvolve aquele gatilho nela e ela, às vezes, até que se arrependa depois, mas ela, em certos momentos, ela não consegue e acaba se cedendo a essas tensões emocionais.
Na sequência, ele diz: recorda, tens o teu mundo íntimo a preservar. Impraticável a execução integral de qualquer tarefa sem a paz de espírito. Olha só, hein? Impraticável a execução integral de qualquer tarefa sem a paz do espírito. Porque fazer coisas a gente faz, né, gente, o tempo todo. Mais até do que a gente deveria estar fazendo e mais do que a gente dá conta. Mas será que a gente faz, o que a gente faz de corpo e alma? Será que a gente faz integralmente as nossas tarefas? Por que não? Por que nós não fazemos? Porque para fazer de forma integral as nossas tarefas, de acordo com Emmanuel, a gente precisa ter paz de espírito. E se a gente está desconectado de nós mesmos, se a gente vive com uma tensão emocional, nervosos, estressados, desconectados, a gente não consegue executar de forma integral. Nós estamos ali feito robôs, automatizados ali, repetindo todos os dias a mesma coisa, mas a nossa essência, na maioria das vezes, ela não é entregue naquela tarefa, né? Para nós vivermos bem na matéria, ou pelo menos para a gente se sobrepor a ela, nós precisamos, é imprescindível, edificar em nós essa paz interior, esse equilíbrio, senão a matéria nos esmaga. Se nós vivermos de forma automática, daqui a pouco nós já estamos sendo, né, substituídos pela inteligência artificial na maioria das nossas atividades, na execução da maioria das tarefas. Mas há algo que a inteligência artificial nunca vai substituir no homem, que é essa essência. Os sentimentos, as emoções, esse equilíbrio entre a matéria e o espírito. Isso é insubstituível. Isso só cabe ao ser humano, né? Nenhum robô, nenhuma máquina é capaz de substituir. E é essa a nossa parte, de fazer bem feito, de nos entregarmos, de nos conectarmos. Como diria lá Guimarães Rosa, talvez muitos aqui já possam ter ouvido esse ditado, ou nós governamos o bendito sertão, ou o maldito sertão nos governa. Quando ele disse isso, ele estava equiparando o sertão como se fosse a figura do mundo, das demandas materiais. Ou a gente se sobrepõe espiritualmente, emocionalmente, com equilíbrio, às coisas do mundo, ou as coisas do mundo vão nos governar. A escolha é nossa. Saber disso nós já sabemos, né? Ou então a gente constrói esse mundo íntimo, capaz de nos sustentar nos momentos dos desafios, ou nós seremos, de certo modo, esmagados pelas dificuldades e pelos desafios. Disse certa vez um pensador chamado Henri Frédéric. Gente, eu esqueci meus óculos, está difícil. Henri Frédéric. O homem que não tem vida interior é escravo dos seus arredores. Se nós não temos esse equilíbrio, se nós não buscamos a conexão com a nossa essência, a gente vira escravo de tudo que acontece ao nosso redor. Nós deixamos de ser nós mesmos e nos tornamos apenas mais um, seguindo a manada. Continuando a mensagem, ele diz: para isso, é imperioso desligar o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade. Repetindo, é imperioso desligar o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade. Quem aqui não preocupa demais? Seja consigo mesmo, com alguém da família, com o trabalho, com as demandas da casa, com os filhos, com os pais mais velhos, com algum problema que esteja enfrentando. Quem aqui não está enfrentando um desafio, não é? Só que tem situações que, como o próprio nome diz, preocupar
ocupar-se antes da hora não vai resolver. Só vai nos adoecer. Então, o que Emmanuel pede para nós aqui, para nós termos foco, para nós mantermos foco naquilo que nós podemos fazer naquele momento e resolver. Tem alguém que você ama muito, passando por uma dificuldade? Você quer fazer de tudo, né? Para resolver aquilo para a pessoa resolver, sair daquela confusão. Então, um dia desse, eu estava atravessando uma situação dessa, como todos vocês devem também estar, e aí eu comecei, a minha fuga é ouvir estudos, né, para poder sintonizar com algo edificante, porque senão, se eu for ouvir os meus próprios pensamentos no momento da dor, da dificuldade, eu fico no fundo do poço. Então, eu ouvi um palestrante, acho que é o Jorge Elahá, falando o seguinte: quando a gente está com algum ente querido passando por um grande desafio e a gente quer fazer tudo para resolver para a pessoa, não é porque a gente ama a pessoa demais, não, porque a gente quer que a pessoa pare de sofrer, não. É porque nós queremos parar de sofrer. É o nosso egoísmo que ainda está imperando ali. Porque quando tem alguém muito próximo de você com problema, você se torna responsável, a pessoa vem até você para você ajudar. Então, quando aquilo já está chegando ao extremo, que você já está estafado com aquilo, você quer fazer tudo para resolver, para ajudar a pessoa, só que você acaba também adoecendo com aquilo, perdendo as suas forças, né? Se envolvendo, se comprometendo demais. Aí eu ouvi essa fala do Elahá e falei, é tudo que eu precisava. Agora eu descobri que é o meu egoísmo que está me fazendo mover céus e terras aqui para ajudar a pessoa. Mas, de fato, nós sempre prezamos, em primeiro lugar, pelo nosso bem-estar, isso é instintivo. Mas isso também não tira o mérito da gente fazer pelo outro. Nem a gente precisa fechar os olhos para os outros, mas nós precisamos ter foco, fazer aquilo que nos cabe e aquilo que a gente dá conta de fazer. Porque não adianta a gente se preocupar com problemas que não estão ao nosso alcance, né? Ele diz: nunca te desinteressares do bem a ser levado a efeito, participar, quanto possível, das iniciativas que visem a melhorar o recanto em que vives e acentuar a felicidade dos outros. Não é cruzar os braços, não é deixar de ajudar, de resolver. Mas fazer aquilo que te cabe. Você pode até se preocupar de forma global, mas você tem que agir de forma local. Não é? Não adianta nada você querer ajudar as crianças que estão passando fome lá no Haiti, fechar os olhos para a assistência social da sua própria casa. Não ajudar o seu próximo, né, aquele que está ali perto de você, e nada contra ajudar a outra campanha de tão longe, mas desde que você esteja ajudando aqueles que estão ao seu redor. Né? Entretanto, ele diz, é indispensável desfocar a mente de tudo o que se nos faça prejudicial ou inútil à própria existência. Desfocar a mente, aquilo que só nos traz dor, sofrimento. Porque quando a gente se conecta com problemas, a gente sabe, a sintonia mental do problema se liga à nossa sintonia e a gente vive ali. Desfocar também de caminhos que não são nossos. É a tal da preocupação exagerada, né? A gente está tão preocupado com o que o outro está fazendo, com o caminhar dele, que talvez não seja uma escolha acertada, que a gente esquece do nosso próprio caminhar. Pontos de vistas diferentes daqueles que nos orientam os passos. Às vezes o outro não pensa igual a você, você já entra numa contenda com ele, porque você acha que ele tem que pensar igual a você. Aí entra o respeito a quê? A individualidade. E ele diz, amigos conscientes e responsáveis que se afastam do melhor a fazer. Seu amigo está fazendo uma escolha errada, você quase morre de preocupação, sua cabeça não para, porque o seu amigo, você já avisou, já conversou, mas ele quer fazer aquela escolha, o livre-arbítrio é dele. A gente não tem também que focar demais nisso que não nos cabe. A gente faz a nossa parte, mas a gente não tem como interferir
nas escolhas, no livre-arbítrio dos outros. Familiares que voluntariamente nos desprezam. Se a pessoa, por uma escolha dela, resolveu que ela vai te deixar de lado, que ela não quer mais conviver com você, aquela coisa, você vai morrer por isso? A vida segue, né? Ora por ela, pede a Deus por ela, vibre por ela positivamente. Mas não vai se afundar na vibração negativa, na tristeza, na mágoa, porque a pessoa não quer mais a sua presença. Tentações que não se nos coadunam com o modo de ser. Preocupações com o supérfluo. Convites à aventura e assuntos outros que os noticiários infelizes te despejam à porta. Imagina, se a gente preocupar com isso tudo, gente, que conta que nós vamos dar da nossa vida? Tudo isso são convites a ligações mentais. Se a gente começa o dia ligando o noticiário, começando a assistir a TV, que dependendo do noticiário que for, não chega nem muito perto que espirra sangue, de tanta violência, de tanta tragédia que esses noticiários nos trazem, se a gente focar naquilo, se a gente ligar naquilo, o nosso dia tende a ser o quê? Para começar o dia. Aquilo que você se conecta, aquilo que você coloca para dentro de si, aquilo que você alimenta, cresce em você. Então, são escolhas, né? Essas ligações mentais, esses convites acontecem o tempo todo. Só que está no âmbito de nós, espíritos, escolher com o que a gente vai ligar e com o que nós vamos desligar. Existe uma necessidade de nós estabelecermos filtros, não é? Escolher com quais tomadas a gente vai se conectar. Se eu tenho a opção de desligar a TV e não assistir aquela notícia violenta, eu estou fazendo um bem para a minha saúde mental, não estou? Para a minha vibração, para o meu estado emocional. Posso fazer, naquele momento, uma prece para aquelas pessoas que estão atravessando aquele momento de desafio, de dificuldade, mas eu não tenho que ficar assistindo aquilo e alimentando o meu íntimo daquelas notícias, ligando aqueles pensamentos negativos. E para encerrar a mensagem, ele diz assim: quanto mais amplos os domínios da evolução, mais vigilância se nos pede ao senso da escolha. Então, olha só, quanto mais a gente caminha nessa caminhada evolutiva, mais responsabilidade de escolher bem nós temos. Porque a vida, o tempo todo, é uma escolha, não é? Você pode escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre fazer ou não fazer, entre agir ou não agir. O tempo todo nós fazemos escolhas. E quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente avança nos degraus evolutivos, mais escolhas responsáveis nos cabem fazer. Em favor da tua segurança e em auxílio à tua rentabilidade de trabalho, é preciso aprendas na esfera do pensamento a ligar e a desligar para essa ou aquela experiência, a fim de bem sentir e melhor produzir. Então, é uma orientação de Emmanuel. Para nossa segurança, a gente precisa aprender a nos conectarmos com o que é saudável, com o que é edificante, e a nos desconectarmos com aquilo que tira a nossa paz íntima, com aquilo que tira o nosso bom ânimo, o nosso bom estado de espírito, aquilo que nos traz desânimo, aquilo que nos desconecta da nossa alma, não é? E aí a gente pergunta, né? Agora, beleza, já entendi que é importante a gente não se conectar com coisas que vão nos trazer atribulações, dificuldades, mas e se for impossível evitar? Como é que faz? A gente vive numa vida tão cheia de turbulências, horas de tranquilidade, horas de dificuldade, a gente vai oscilando assim o tempo todo, né? E quando chegam esses momentos de dificuldade, como é que faz? Aí, a importância da prece.
A prece vai nos ajudar a desconectar desse padrão inferior e elevar as nossas vibrações, elevar os nossos sentimentos, o nosso pensamento, para a gente se conectar com o auxílio. Não é que nós vamos até o auxílio está ao nosso redor o tempo todo. Só que a gente não se conecta com ele, porque a nossa vibração é diferente, é muito mais densa, muito mais pesada do que a vibração dos trabalhadores espirituais da Seara do Cristo, que estão aí o tempo todo ao nosso lado, mas que a gente não consegue estabelecer sintonia mental com eles por conta da diferença de vibração. Então, a prece vai fazer esse papel. Ela exerce essa função de nos ligar e de nos desligar também, né? É uma ferramenta extremamente útil, que está à nossa disposição, para que nós possamos fazer essas escolhas. Através da prece, a gente consegue cultivar dentro de nós, diariamente, um templo íntimo. Por que um templo íntimo? Jesus não falou assim, quando orares, entra para dentro do seu aposento. É um templo, não é? Nós somos um templo, mas nós quem? Será que é o nosso corpo físico? Será que esse templo, onde o Espírito habita, é o corpo? Vamos chegar lá, né? É o tal do desligar na terra para ligar no céu. Tem uma passagem assim? Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É a explicação dessa mensagem de Emmanuel, ligações mentais. Por quê? Tudo aquilo que nós sintonizamos nos liga em algo. Se for uma dificuldade, a gente passa a vibrar de acordo com a energia daquela dificuldade. Se for algo superior, uma energia positiva, uma alegria, uma felicidade, a gente vai vibrar de acordo com aquilo que nós sintonizarmos, né? Nós somos livres para agir, nós podemos nos conectar, nos sintonizar com aquilo que nós quisermos, mas também somos escravos das nossas escolhas. Aí onde nós nos mantivermos depois, a escolha é nossa, a gente que escolheu estar ali. Um exemplo que todos nós aqui vamos lembrar, desse poder da prece, da conexão, da sintonia, é o caso de André Luiz. André Luiz ficou lá no umbral por 8 anos, reclamando, lamuriando, não aceitando o que estava acontecendo com ele. E os mentores espirituais estavam ali diariamente, visitando, auxiliando, fazendo de tudo para ajudá-lo, mas ele não os percebia, não era isso? Aí até que um dia, cansado já daquele sofrimento, ele resolveu mudar de pensamento e fez uma prece verdadeira. Na hora que ele elevou o pensamento dele, que ele mudou de fato de pensamento, ele se conectou com quem que estava do lado dele? Clarencio. Mas só que Clarencio não apareceu ali da hora para outra, só pela prece dele. Clarencio já estava ali. A prece fez com que ele enxergasse. O poder da prece ali foi esse. Elevou a vibração de André e fez com que ele percebesse a presença de Clarencio, né? E aí ainda, outra passagem que fala sobre isso no Evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando Jesus diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Se a gente fizer uma leitura, uma interpretação assim, bem ao pé da letra, como se tivesse um grupo de pessoas ali em oração e o lugar físico tivesse deslocado, não é assim? Mas olha o significado dessa passagem. A partir do momento que nós oramos, que nós entramos em sintonia com o alto,
Nós mudamos de vibração, nós mudamos de sintonia e mudamos de lugar. No exemplo de André Luiz, a situação inteira não mudou ao redor dele quando ele conseguiu fazer uma prece verdadeira? É como se ele tivesse deslocado mentalmente do umbral que ele estava ao auxílio que veio até ele. Mudou-se o lugar, moveu-se o lugar, né? Pois nós não moramos na nossa casa, como eu estava dizendo agora há pouco, no nosso corpo, nós não moramos na nossa cidade, nós moramos num lugar chamado casa mental. A nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro templo, que nós precisamos cultivar, onde nós verdadeiramente habitamos, é a nossa casa mental, como diz André Luiz. Essa casa mental é como se fosse o local de controle de todas as nossas emoções, dos nossos pensamentos e sentimentos. Tudo habita a nossa casa mental. Então, quando a gente entra em sintonia com o alto, através da prece, a nossa casa mental muda de padrão, ela muda de vibração. Então, é como, de fato, se mudasse de casa. É como se tivesse uma casa toda bagunçada, suja, cheia de lixo, que é aquela casa que não existe uma vigilância do seu dono, não é assim? A casa que a gente não limpa, que a gente não faz uma faxina, que a gente não cuida, não faz uma reforma de tempos em tempos, a casa não vai ficando desleixada. Aí, quando resolve mudar de percepção, vai lá, faz uma boa faxina, faz os reparos necessários, não é um lugar agradável de se habitar? Assim é a nossa casa mental. E é através da prece que nós fazemos a faxina dessa casa mental, que nós deixamos essa casa apta a ser habitada, a ser frequentada, de fato, por pensamentos elevados e por sentimentos positivos, né? E ainda tem mais. O André Luiz fala que nós moramos onde nós projetamos o nosso pensamento. Aí é complicado também, gente, porque pensamento, como o Kardec fala lá no Evangelho, é como se fosse aquele cavalo selvagem, né? Que é meio indomado, corre para cá, corre para lá, é difícil botar uma rédea no bichinho e puxar ele na rédea curta, né? E nós moramos onde nós habitamos o nosso pensamento. Quando a gente consegue ficar uns minutinhos fazendo meditação, para quem gosta, que é uma ferramenta incrível também de ajuda na conexão conosco mesmo, mas quando a gente consegue ficar uns minutinhos ou meditando, ou refletindo conosco mesmo, fazendo uma respiração profunda, tentando acalmar os batimentos cardíacos, os nossos pensamentos, vocês já pararam para observar o tanto de pensamentos desconexos que passa na nossa mente? Talvez em pequenas frações de segundos, de minutos. Você começa a pensar numa coisa aqui, numa preocupação, do nada sua mente vai lá em outra preocupação, vai lá em outra pessoa, em outro problema, e faz aquela maratona em poucos minutos. Você percorre lugares inimagináveis, você pensa em coisas que você não tem controle. É como se, de fato, você fosse mentalmente em todos aqueles lugares. Então, quando ele fala que nós moramos onde nós projetamos o nosso pensamento, é isso. No mesmo minuto, você pode estar morando num umbral, atravessando os maiores sofrimentos, e quando você dá uma governada no seu pensamento, educa o seu sentimento e busca elevar-se através da prece, você muda de lugar. De repente, você até chega lá na portinha de nosso lar e pede para entrar uns minutinhos. Seu pensamento direciona o local onde você se encontra. Por isso é tão importante a gente saber ligar e desligar, para a gente aprender a nos conectarmos com aquilo que vai nos elevar, com aquilo que vai nos impulsionar de fato. E, num primeiro momento, a gente fica meio impactado, né? Meu Deus do céu, olha o tamanho da minha responsabilidade. Mas nada que uma educação, que um exercício diário não nos ajude a melhorar
Afinal de contas, nós já fomos piores, né, gente? Hoje, o presente é o nosso melhor momento. É o dia de hoje, por isso que ele se chama presente, né? Então, a prece, ela tem essa finalidade de mudar a nossa percepção, de mudar a nós mesmos. Porque quando a gente faz uma prece, que verdadeiramente sentida, e que a gente se sente consolado, que a gente se sente fortalecido para seguir, o problema pelo qual nós estávamos ali orando, externamente, materialmente, ele não muda nada. Não muda 1 centímetro de lugar. Mas a nossa forma de percebê-lo e de conviver com ele, essa sim muda. Né? Então, a prece ela tem o poder de mudar a nós mesmos, de mudar a nossa percepção, através da elevação das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E quando uma pessoa muda, ela é capaz de influenciar toda a coletividade, não é assim? Não tem aquela história que fala que foi necessário um Chico Xavier, um só, para fazer todo o trabalho que foi feito? Então, quando nós conseguimos dar um passo de nos conectarmos, de aprendermos a ter uma conexão com o que é positivo, o resultado já é bastante promissor. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec pergunta assim para os espíritos: a prece torna melhor o homem? E eles respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, por que a prece torna melhor o homem? Porque quando você pede a Deus, quando você ora com fervor, com confiança, e não uma oração frívola, né, gente? E nem também uma oração que você reza e pede a Deus: ah, Senhor, pelo amor de Deus, não aguento mais meu marido. Não aguento mais o meu patrão, o meu chefe. Ô, gente difícil. Não é esse tipo de prece. É aquela mesma história. Tem uma passagem lá no livro Boa Nova, que Pedro estava lá muito triste, aborrecido. E aí Jesus foi conversar com ele. O que foi, Pedro? Por que você está tão desanimado assim, desmotivado? Ah, mestre, o senhor ensinou esse negócio aí de orar, né? A gente sabe como é que Pedro era, né? Eu tenho orado, tenho insistido, tenho pedido, mas não resolve nada. Não mudou nada até hoje. Aí Jesus pergunta assim: mas o que você tem pedido, Pedro? Ah, eu tenho pedido para resolver umas questõezinhas materiais minhas aí. Aí Jesus fala com ele, né? Aí é o que Kardec explica aqui também. Os espíritos explicaram para Kardec. Quando você ora com fervor e confiança, e quando você pede verdadeiramente para mudar em você, você vai ser atendido. É um pedido que não fica sem resposta. Agora, quando você está querendo pedir para Deus, para a espiritualidade, que já é tão ocupada, para te dar um carro novo, para fazer você ganhar na Mega Sena, né? Para mudar o seu marido, a sua esposa, o seu patrão, aí realmente, meu amigo, você não vai ser atendido, não. Porque o que é externo depende do outro querer mudar. Você só pode pedir força, confiança para Deus para mudar a si mesmo, para mudar aquilo que depende de você. Então, a prece ela vai te fortalecer para isso, né? E ainda lá no Evangelho, no capítulo... Ainda não, né? Agora que é no Evangelho. No capítulo 17, Pedi e obtereis, tem uma passagem de Kardec que diz assim, ó: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, toda vez que a gente estiver enfrentando um desafio, que a gente tiver um problema e a gente pedir a Deus através da prece, ele vai dar a gente, sim, o quê? Coragem, paciência e resignação. O que já é muito, né? Porque quando a gente está ali no meio do furacão,
Não consegue enxergar nada? Às vezes não consegue nem fazer uma prece? Aí vem do alto, coragem, você continuar enfrentando. Se chegou o problema para você, é porque você dá conta de enfrentar. Segue adiante. Paciência. Isso também passa. Tem paciência. E resignação. Resignação por quê? Às vezes, na vida atual, você acha que não merece passar pelo que está passando. Mas e as outras? Nós não lembramos, não é? Então, resignação. Então, quando vem isso para a gente, que nos faz caminhar mais leves, mais confiantes, não é um presente tanto? Mas a gente consegue isso através da prece. E Kardec continua. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Quando a gente ora e pede a Deus para nos dar visão, né? Nos dar compreensão, para a gente entender o que está acontecendo, o que aquele problema quer nos ensinar. Aí vem a espiritualidade e nos inspira. Aí a gente fala assim, com orgulho, eu tive uma ideia. Né? A gente acha que a ideia foi nossa. Aí Kardec ainda fala assim, os bons espíritos nos inspiram, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. Eles inspiram e para eles está tudo bem. Eles não querem falar que foram eles que fizeram. Eles deixam a gente achar que no nosso atraso que a ideia é nossa, né? Que nós que tivemos aquela ideia mirabolante. Ele assiste o que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a gente sempre tem que dar o primeiro passo, né? Fazer a nossa parte, confiar, pedir com fé que a ajuda vem. Dá uma avançada aqui. Que o nosso tempo está curto. Lá na questão 660A, agora, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Como assim? Se orar resolve tudo? Pergunta de Kardec. Como é que tem aquelas pessoas que oram demais, que só oram, né? Só sabem rezar, 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 mas são cheias de vicissitudes, cheias de defeitos? E olha o que os espíritos responderam. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A hipocrisia, né? Quem aqui que já nos sentiu incomodado que às vezes uma pessoa vai fazer uma prece, seja em que situação for, na casa espírita, em qualquer outro lugar, e a pessoa começa meio que a dar até uma lição de moral no meio da prece. Ela esquece dos próprios defeitos, das próprias vicissitudes e começa a falar sobre aquilo com palavras bonitas, mas esquece de mudar a si mesmo. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Aí entra também a questão do autoconhecimento. A prece promove em nós autoconhecimento. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira que ele é aplicado. A prece, então, ela precisa ser um instrumento de autoconhecimento, de estudo de nós mesmos. Por quê? Você já entra para o seu aposento íntimo. Você fala em segredo para o seu pai que está ali te ouvindo. Né? Quando você consegue se conectar com ele, você precisa ser hipócrita com ele, ele te conhece. Ele sabe de tudo que habita dentro de você. A prece, na verdade, você está só educando o seu sentimento, porque Deus já conhece as nossas necessidades. Mas nós precisamos desse exercício de educação.
Então, nós temos que ser sinceros. E, na hora de pedir, demonstrar também as nossas fragilidades, onde dói, onde que a gente precisa de ajuda. Porque nesse momento que a gente se conhece, que a gente identifica em nós os nossos vícios e a gente se conhece, que a gente recebe do alto, através da prece, força e coragem para mudar. E mudando, a gente faz diferente. E uma pessoa mudada influencia inúmeras pessoas ao seu redor, não é? Então, fortalecidos pela prece e conhecendo-os melhor, nós podemos agir melhor e fazer o que precisa ser feito. Aí vem aquele trocadilho, né? Oração. Tem ação dentro, não tem? Então, não basta orar. A gente precisa orar, educar-nos, mudar a nossa forma e agir diferente. Tem que ter ação. A oração sem ação é sem sentido. A oração gera ação, mas ela precisa gerar uma ação renovada, diferente. Então, Emmanuel vai falar lá no livro Rumo Certo, na mensagem Ação e Oração, ele diz o seguinte: pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. Então, pela oração, a gente se dirige a Deus pedindo para Ele nos ajudar. E pela ação, e através da ação, que o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e a favor dela. Então, a gente ora a Deus pedindo que nos ajude. Ele vem e atua junto de nós para que a gente se desenvolva e exercite de forma diferente que a gente precisa fazer. E para encerrar, uma passagenzinha do livro Pão Nosso, de Emmanuel, quando Emmanuel comenta uma passagem de João, que está lá no capítulo 15, versículo 17, quando Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Num primeiro momento a gente pensa assim, né? Não é tão simples assim, mas é. Olha só o que ele disse. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se existir uma conexão verdadeira entre nós e o Mestre, tudo o que quiseres vos será feito. E aí Emmanuel comenta: alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Sem essa conexão, nós vamos continuar reclamando que as nossas preces não são atendidas, porque nós não estamos, de fato, sintonizados com o Mestre, sintonizados com o Pai. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Então, meus irmãos, a nossa mensagem dessa noite era uma simples reflexão sobre a importância de nós fazermos essas conexões íntimas, de nós buscarmos, através da prece, essa ferramenta disponível ao alcance de qualquer um de nós, buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa transformação. Porque quando um de nós verdadeiramente nos transformarmos, pode ter certeza que nós influenciaremos todos os outros que estiverem ao nosso redor. E da mesma forma, quando alguém que estiver ao nosso lado verdadeiramente se transformar, a gente vai ser também arrastado pelo exemplo. Então, eu desejo a todos vocês um excelente fim de noite, que todos nós possamos voltar para as nossas casas, para os nossos lares, com as energias renovadas, com as vibrações elevadas, e que possamos, de fato, sintonizar com o Mestre, que
que sempre nos ampara e nos auxilie. Fiquem todos em paz. Nosso agradecimento à nossa companheira Flávia pelo carinho e a propriedade que ela abordou o tema da noite, que enriqueceu muito para todos nós. Amanhã, gente, nós vamos ter, o tema será espiritualidade e saúde, integrando o corpo, a mente e o espírito. E a coordenação dos trabalhos será do Grupo Espírita Fraterno Antônio dos Passos. Nós vamos encerrar com a nossa prece, mas nós gostaríamos de lembrar a todos, né, que logo depois nós teremos o sorteio do livro e também o nosso cafezinho lá embaixo. Jesus, o Mestre Maior, mais uma vez rogamos o seu infinito amor possa nos envolver, que todos nós, nesse momento, possamos receber as vibrações desses companheiros que nos acompanham na nossa luta aqui na vida terrena, que eles possam continuar nos inspirando, nos auxiliando, para que possamos frutificar no trabalho do bem. Que nossa prece possa envolver todo o orbe terrestre, a todas as criaturas que sofrem as questões físicas e aquelas que sofrem as questões da alma. E por último, que nossa prece possa ser levada a todos os nossos companheiros que estão do outro lado da vida, que todos possam receber as nossas vibrações de paz, amor e muito progresso espiritual. Que assim seja.